Agora nós vamos falar, amiguinhos, sobre algumas retas especiais que são importantíssimas e que os problemas utilizam muito. Então você tem que conhecê-las bem, tá? Bom, primeiro, as bissetrizes dos quadrantes. O que é bissetriz? Por definição, a bissetriz sempre divide o ângulo em duas partes iguais, em duas partes congruentes. Então assim, ó, a bissetriz é aquela reta que divide certinho o eixo Y e o eixo X no meio, certo? Formando 45 graus aqui e 45 graus aqui em cima. Certo, amiguinho? Então ela passa certinho aqui no meio, ó, tá? Isso quer dizer que ela pega os seguintes pontos: 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, menos 1 e menos 1 e assim por diante. Ela divide certinho em duas regiões simétricas aqui. Bom, amiguinho, olha só. Essa bissetriz, ela passa no primeiro quadrante. Lembra que esse é o primeiro quadrante, né? Vamos colocar aqui, não custa nada. Ó, primeiro quadrante, lembra disso? Segundo quadrante. O que é aqui, amiguinho? Terceiro quadrante. E aqui de novo, ó, quarto quadrante. Lembra disso? Né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Ó, olha só, essa bissetriz aqui, né? Ela está passando aonde? No primeiro e no terceiro quadrantes, é ou não é? Então, se ela passa no primeiro e no terceiro, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, amiguinho, tem outra bissetriz que divide essas regiões aqui em duas partes simétricas, ó. Aqui também 45 graus e 45 graus. Então, essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Logicamente, quadrante 2, quadrante 4, né? Então, esses são os quadrantes pares. De acordo, amiguinho? O que é muito importante que você saiba? É muito importante que você saiba o seguinte: as equações delas. Pode perceber que as coordenadas x e y são iguais. 2 e 2, 3 e 3, 1 e 1. Então a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares, ó, equação, é a equação y igual a x. Toda vez que alguma questão falar a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, deixe que saber que a equação dela é y igual a x. Mais nada. Qual é o coeficiente angular dela? 1. Que na frente do x aqui não aparece, é 1. Certo, amiguinho? Só isso. Ah, e a outra bissetriz, professor, qual é a equação? Pois então, a equação da bissetriz dos quadrantes pares, amiguinho, pode perceber o seguinte, ó. Se o x é menos 1, o y é 1. Então o y é o valor do x com o sinal trocado. Qual é a equação, então? Y igual a menos x. Tá ok, amiguinho? Bissetriz dos quadrantes ímpares, equação y igual a x. Bissetriz dos quadrantes pares, equação y igual a menos x. Qual é o coeficiente angular da bissetriz dos quadrantes pares? Menos 1. Que é o cara que está na frente multiplicando x. Não aparece, mas é menos 1. De acordo, amiguinho? Ó, as duas bissetrizes se interceptam na origem, no ponto 0, 0. De acordo? E elas formam 90 graus entre si. Tá bom? Beleza, amiguinho? Importantíssimo esse conhecimento, tá? Acontece muito. Tá. Segundo tópico. Retas verticais e horizontais. O que é uma reta vertical? Uma reta vertical é uma reta paralela ao eixo y. O que é uma reta horizontal? Paralela ao eixo x. Beleza? Aqui eu vou te dar 5 exemplos de retas. Aqui, 4 exemplos de retas. Olha aqui, ó. Y igual a 5, x igual a 2, y igual a menos 4, x igual a menos 3. Aí tu vai dizer assim, professor, x igual a menos 3 é uma reta? É uma reta no plano cartesiano. Vou te mostrar onde é que fica cada uma delas, tá? Ó, bem fácil. Começando pela reta y igual a 5. Olha onde é que fica, professor? Pois então, quem que vale 5, amiguinho? É o x que vale 5 ou é o y que vale 5? É o y que vale 5. 5 do y é aqui, não é? Então a reta y igual a 5 fica aqui, certinho, em cima do 5 e paralela ao eixo x. Tá aqui a nossa primeira reta. Ó, reta y igual a 5. Ô professor, e a reta x igual a 2? Fala, amiguinho, onde é que o x vale 2? Não é aqui? Esse é o 2 do x. Então a reta x igual a 2, ela fica aqui, amiguinho, ó, em cima do 2. E paralela ao eixo y. Essa aqui é a reta x igual a 2. Ô professor, e a reta y igual a menos 4? Então, amiguinho, a reta y igual a menos 4 vai ficar em cima do menos 4,
do y. Certo? Está aqui a reta y igual a menos 4. Reta x igual a menos 3. Aqui o x vale menos 3, ó. Aqui está a reta x igual a menos 3. Vamos lá? Certo? Ó, elas se interceptam, tá? Eu só fiz um pedacinho delas. Só para você ter noção. As retas, elas continuam até no infinito. Para os dois lados, inclusive. Certo? Amiguinho, então é o seguinte. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó? Y igual a 5. Lembra? Eu expliquei isso em outra parte da aula. O coeficiente angular dessa reta é 0. Né? Porque ela é paralela ao eixo x. Ela forma 0 graus com o eixo x. E essas duas aqui, ó, x igual a 2 e x igual a menos 3, não possuem coeficiente angular. Lembra disso, já foi explicado, tá? Amiguinho, última coisa que eu quero falar para você, que eu preciso falar para você. Olha só, aonde que ficaria a reta x igual a 0? Hã? Ó, pensa comigo. Aqui é x igual a 2. Aqui é x igual a menos 3. Aonde que ficaria a reta x igual a 0? Não ficaria em cima do eixo y, amiguinho? Cuida que isso é uma pegadinha que é feita muitas vezes, tá? A reta x igual a 0, amiguinho, olha só, trata-se do eixo y. Quando alguém falar reta x igual a 0, é o eixo y. Da mesma forma que a reta y igual a 0, é o eixo x. Reta y igual a 0 é essa aqui, ó. É interessante, né? Parece que está trocado, mas é assim mesmo, tá? Então, aqui fica bem claro para você, né? Todas as retas que a gente tem, essas retas mais importantes que as questões de vestibular utilizam muito. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos, tá? Vamos lá. Encontre o ponto de intersecção da reta 3x mais 2y menos 15 igual a 0 com a bissetriz dos quadrantes ímpares, amiguinho. Quem é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Expliquei agora há pouco para você. Dá uma voltadinha ali, você pode assistir de novo. A bissetriz dos quadrantes ímpares, essa reta que ele está mencionando aqui, ó, né, é a reta y igual a x. Não é? Ó. Falei ainda há pouco para você. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta y igual a x. E a bissetriz dos quadrantes pares é a reta y igual a menos x. Esquece disso, tá? Então, amiguinho, e a outra reta é essa que está ali, né? 3x mais 2y menos 15 igual a 0. O que ele está pedindo para encontrar, amiguinho? Ele está pedindo o nosso querido ponto de intersecção. Está aqui, ó. Né? Ponto de intersecção. Qual é o procedimento para encontrar o ponto de intersecção, amiguinho? Isolar o x ou y numa equação, substituir na outra. Não é assim que eu te ensinei? Vamos lá, então? Ó, já está isolado. Y é igual a x. Isso quer dizer, amiguinho, que, ó, no lugar do y, eu posso escrever o quê? X. Não é assim? Ó, y é igual a x. Então, no lugar do y, eu posso colocar x. Olha como é que fica, então. 3x mais 2 vezes x menos 15 igual a 0. É, amiguinho? Ó, 3x mais 2x na matemática é 5x, né, cara? 5x menos 15 igual a 0. Passo menos 15 para o outro lado mais 15, né, amiguinho? Olha que fácil, ó. 5x é igual a 15. O 5 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, tá? Então, x é igual a quem? 15 dividido por 5. X é igual a 3. Tá aqui, ó. Fácil, né? Eu achei o valor do x, certo? Agora eu preciso achar quem? O valor do y. Ó, y não é igual a x? Então, se o x é 3, y é igual a 3 também. Né? Então, ele está pedindo o quê? Ponto de intersecção. Então, qual é o ponto de intersecção? Qual é a resposta da questão? Ó, ponto de intersecção é o ponto de coordenadas 3 e 3. Né? 3 para o x e 3 para o y. As duas retas se interceptam nesse ponto. Qual que era a grande sacada aqui? A grande sacada era saber a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares. Sem isso você não resolveria a questão. O desenvolvimento dela é bem tranquilo, né, gente? Vamos para o próximo, vai. Determine a equação reduzida da reta perpendicular à bissetriz dos quadrantes pares que passa pelo ponto 3 e 2. Então, amiguinho, eu quero uma reta que passe pelo ponto 3 e 2 e que seja perpendicular a essa aqui, ó, bissetriz dos quadrantes pares.
volta um pouquinho ali o filmezinho, a filmagenzinha, e assiste de novo a parte onde eu explico a bissetriz dos quadrantes pares, amiguinho. A equação dela é y igual a menos x. O que eu estou querendo dizer com isso? Coeficiente angular dessa reta, o m dela é menos 1, né? O coeficiente angular é o carinha que fica aqui na frente do x multiplicando, né? O coeficiente angular da bissetriz dos quadrantes pares vale menos 1. Agora, amiguinho, vamos lá. Ele está falando que ela é o quê? Perpendicular. O que significa perpendicular, amiguinho? É para inverter o coeficiente angular e mudar o sinal, lembra? Se um é menos 2/3, o outro é mais 3/2. Não é assim? Agora vai lá. Menos 1, né? Inverte ele. Continua sendo menos 1, porque menos 1 sobre 1 inverte, continua sendo menos 1. E muda o sinal. Vira quanto? 1. Então, olha só. Coeficiente angular dessa reta que ele está querendo aqui, ó, o m dela é 1. Se fosse paralela, seria o mesmo, menos 1. Como é perpendicular, inverte e muda o sinal. Tá ok? M igual a 1. E o ponto ali que eu tenho é o ponto 3 e 2, né? Lembrando, na equaçãozinha lá do ioiô michoxô, esse é o x0 e esse é o y0. Vamos lá? Ioiô michoxô na cabeça, então. Ioiô igual a michoxô. Agora, ó, y menos 2 é igual a 1, que multiplica x menos 3. De acordo, amiguinho? Ó, x0 e y0, substitui ali, né? Tá bem fácil, ó. 1 aqui, ó, não vai fazer muita diferença. Y menos 2 é igual a x menos 3. Passo menos 2 para lá somando, amiguinho. Y é igual a x menos 3 mais 2. É assim? Então, y é igual a x menos 1. E aqui no quadro, eu tenho a equação reduzida da reta perpendicular à bissetriz dos quadrantes pares, que passa pelo ponto 3 e 2. Então, a resposta final para a equação é essa aqui, amiguinho. Vamos lá? Agora nós vamos discutir uma situação que acontece bastante nos problemas, né? Que é a representação de alguns pontos importantes, né? Que pontos importantes, professor? Os pontos que eu vou definir aqui são aqueles que estão em cima do eixo Y, o eixo das ordenadas, aqueles que estão em cima do eixo X, eixo das abscissas, aqueles que estão em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares e aqueles pontos que localizam-se em cima da bissetriz dos quadrantes pares. Como que a gente representa esses pontos? É isso que me interessa, sabe? Tem problemas que você tem que saber isso, senão você não consegue resolver. Olha só, amiguinho. Bom, ó, pensa comigo. Esse ponto aqui está em cima do eixo das abscissas, ele pertence ao eixo das abscissas. Que ponto é esse? Não é o ponto 1 e 0? Hã? Ó, coordenadas dele. 1 e 0. Esse aqui seria o ponto 3 e 0. Ó, aqui ó, menos 1 e 0, menos 2 e 0 e assim por diante. O que você pode perceber, amiguinho, em comum com todos eles? Todos eles possuem 0 para o valor de quem? Do y. Ah, professor, então, o ponto que esteja em cima do eixo x, eu posso representar ele como sendo assim, ó, x e 0. Em vez de x e y, eu coloco x e 0. Isso ajuda a resolver uma série de problemas. Você já vai ver isso nos exemplos que eu vi daqui a pouco, tá? Beleza, amiguinho? Então, um ponto em cima do eixo das abscissas, do eixo x, x e 0. Agora, um ponto que esteja em cima do eixo das ordenadas. Por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, seria o ponto 0 e 4. Esse aqui, 0 e 5. Esse aqui embaixo, ó, 1, 2, 3. 0 e menos 3. Qual a característica comum de todos eles? O valor do x é quanto? 0. Então, um ponto que esteja em cima do eixo y, a gente representa assim, ó, 0 e y. Certo? Isso ajuda a resolver os problemas. Diminui o número de variáveis envolvidas, simplifica o cálculo. Beleza, amiguinho? Agora sim, esses dois são mais interessantes. Como que eu represento um ponto que esteja em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, que é essa aqui, ó? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse aqui, ele possui coordenadas 1 e 1. Ah, o x é igual a y, professor. É. Ó, esse ponto aqui em cima, 2 e 2, esse aqui, ó, poderia ser entendido como sendo 3 e 3 aqui, ó.
Aqui, ó. Qualquer ponto que esteja em cima dessa bissetriz, da bissetriz dos quadrantes ímpares, tem as duas coordenadas iguais. Então, em vez de chamar de x e y, num problema, simplifica se eu chamar ele de x e x. Uma vez que os dois valores são iguais. Por que x e x? Porque nessa bissetriz eu sei que y é igual a x. Então, um ponto que esteja em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, eu escrevo ele assim, x e x. Fica uma variável só e eu consigo resolver uma série de problemas. Bissetriz dos quadrantes pares, amiguinho. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, esse pontinho aqui, vamos pegar aqui. Ó, menos 2 e 2. Certo? Mais um pouquinho para cima aqui, ó. Aqui, por exemplo. Menos 3 e 3. Pode perceber, amiguinho, que o valor, ó, é parecido. Ele só tem o sinal trocado, não é isso? Um é positivo, outro é negativo. É o mesmo número com o sinal trocado. Então, como é que eu posso representar um ponto em cima da bissetriz dos quadrantes pares? Eu posso representar x e menos x. Isso diminui o número de variáveis. Até porque a equação dela é y igual a menos x. Né? Não é essa a equação? Então, no lugar do y, eu posso colocar o menos x. Joia, amiguinho? Então, vou recapitular. Ponto em cima do eixo x, representação dele, x e 0. Ponto em cima do eixo y, 0 e y. Bissetriz dos quadrantes ímpares, x e x. Bissetriz dos quadrantes pares, x e menos x. Isso auxilia na resolução de vários problemas que vão aparecer daqui para frente. Beleza, amiguinho? Vamos lá. Encontre o ponto do eixo das abscissas, o eixo x, equidistante dos pontos A e B. Então, amiguinho, é muito importante que você consiga interpretar o que está escrito ali, né? O que significa, por exemplo, essa palavrinha aqui, ó, equidistante? A palavra equidistante significa mesma distância. Então, olha só. É um ponto do eixo das abscissas. Ó, eu desenhei aqui o ponto A, 1 e 4, ó, 1 e 4, e o ponto B, 7 e 2, tá aqui. Existe um ponto do eixo X, tá? Mais ou menos, ele deve estar localizado por aqui, eu vou chamar esse ponto de P, tá? Que ele tem a mesma distância até no A e até no B. Ó, equidistante significa a mesma distância, amiguinho. Então, essa distância aqui, ó, essa do P até no A, ele quer que seja igual à distância do P até no B. Aqui, ó. Recapitulando, equidistante significa mesma distância, né? Então, a distância, ó, essa distância aqui, ó, distância do P até no A tem que ser igual à distância do P até no B. Distância PA, né? Igual à distância PB. Beleza, amiguinho? Pode ser? Tá, e daí, professor? O que eu vou fazer? Né? Vai fazer o seguinte, ó. Esse ponto P, ele é um ponto que está em cima do eixo X, do eixo das abscissas, lembra? Quais são as coordenadas desse ponto P? Coordenadas x e 0. De acordo? Lembra? Ponto que está em cima do eixo das abscissas, coordenadas x e 0. Lembra da fórmula entre dois pontos, da distância entre dois pontos, amiguinho? Ó, vamos lá? Distância entre A e B. Vou colocar aqui embaixo para você, tá? Distância entre A e B, o que é? Raiz quadrada. Pode assistir o comecinho da aula. De x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Essa formulazinha eu vou precisar. Então vamos lá. Distância de P até A, certo? Vamos colocar aqui em cima o ponto A e o ponto P. Ó, A, 1 e 4. Ponto P, x e 0. Eu quero calcular a distância entre os dois, né? Então como é que fica? Raiz quadrada d. Ó, x de b menos x de a ao quadrado. Então, esse menos esse ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Mais, agora, y de b menos y de a. 0 menos 4 ao quadrado.
Vamos lá. Igual. Agora, amiguinho, a distância entre P e B. Distância entre P e B. Ó, do P até no B. Vamos colocar o B aqui e o P. B, 7, 2. E o ponto P, x e 0. Né, amiguinho? Então eu quero a distância entre esses dois aqui. Eu quero colocar isso na fórmula. Então, x menos 7 ao quadrado. Pode voltar lá na aula e assistir de novo a parte da distância entre dois pontos, tá? E 0 menos 2 ao quadrado. De acordo? Bom, isso é uma equação matemática. Qual é o procedimento que eu vou utilizar aqui? Como é uma equação irracional, né? Tem raiz dos dois lados, eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Matematicamente esse é um procedimento interessante, porque ele permite que eu cancele essa raiz com esse quadrado e essa raiz com esse quadrado aqui. Amiguinho, x menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1, de acordo? Vai dar o quê? X menos 1 vezes x menos 1. Menos 4 ao quadrado é 16. Igual a x menos 7 ao quadrado. X menos 7 que multiplica x menos 7. Menos 2 ao quadrado é 4. De acordo? Uma equaçãozinha bem básica. Vai dar para resolver na boa. Ó, agora distributiva aqui, né? Olha lá, ó. X vezes x. X ao quadrado. X vezes menos 1. Menos x. Menos 1 vezes x. Menos x. Menos 1 vezes menos 1. Mais 1. Mais 16 é igual. Agora, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 7, menos 7x. Menos 7x de novo. Menos 7 vezes menos 7, mais 49. Mais 4. Pode ser, amiguinho? Então, olha só. X ao quadrado aparece dos dois lados. Pode cortar esse com esse. Ele vem para cá negativo, acaba eliminando, né? Agora, menos x com menos x, amiguinho. Menos 2x. Né? Ó, 1 mais 16, mais 17. Igual. Menos 7 com menos 7, menos 14x. 49 mais 4, 53. Né, amiguinho? De acordo? Traz o 14 para cá, o 14x para cá e o 17 para lá. Menos 2x mais 14x, ele vem somando, né? É igual a 53 menos 17. De acordo? Olha lá, ó. 12x é igual a 53. Tira 17, amiguinho, dá 36. 36. Olha lá, o 30 e o 12 vai dividindo, não vai? Então, x é igual a 36 dividido por 12. Né, amiguinho? E o x é igual a quanto? 3. Ó. Bom, eu estou pedindo o ponto do eixo das abscissas equidistante dos pontos A e B. Quanto que eu achei para o x? Não é 3? Como é o meu ponto P que eu estou procurando? Não é x e 0? Então, a resposta da questão, né? Ó, resposta. Ponto P, que é do eixo das abscissas, as coordenadas dele são 3 e 0. Esse é o ponto do eixo das abscissas equidistante de A e B. Joia, né? Questãozinha de nível um pouquinho mais elevado já. E se ele falasse assim, ó, o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ele poderia falar isso. Em vez de x e 0, eu chamaria o ponto de x e x. O ponto pertence ao eixo das ordenadas. Eu chamaria ele de 0 e y. Né? A bissetriz dos quadrantes pares. Eu chamaria x e menos x. Entendesse? A aplicação daquilo que eu mostrei antes é para esse tipo de situação aqui. E cuida de novo, hein? Palavra equidistante, o que significa? Mesma distância. Não quer dizer o ponto médio, não é nada disso. Equidistante quer dizer que está à mesma distância. Ok? Beleza, amiguinho?